Olá, tudo bem? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos. Hoje vamos ter mais um estupendo programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça e a Rede LFG. Como você já sabe, o programa Prova Final é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos ter o tema do dia, classificação e características dos direitos humanos. A classificação é feita de acordo com os principais critérios estabelecidos pela doutrina. E a classificação traz informações importantes acerca dos direitos humanos. Em seguida, vamos acompanhar o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. E por fim, vamos encontrar o X da questão. É o último bloco, em que perguntas de concursos públicos serão examinadas com atenção e pertinência para a sua cognição acerca do tema. Vamos agora para o primeiro bloco, o tema do dia. O tema do dia, classificação e características dos direitos humanos, é muito importante. Vou começar a exposição para vocês falando acerca da classificação dos direitos humanos. Ao cuidar do tema, é importante observar o critério adotado pela doutrina para que possamos orientar o entendimento acerca do tema. Fala-se como critério de orientação da classificação dos direitos humanos as gerações de direitos humanos. É importante destacar para vocês que a denominação gerações de direitos humanos parece inapropriada. Existe uma crítica doutrinária muito interessante acerca disso. Quando falamos em gerações, geralmente imaginamos que há uma sobreposição e a geração posterior sempre prevalecerá sobre a anterior, que deixará de existir. Esse é um grave problema no que diz respeito à denominação empregada, pois com os direitos humanos isso não acontece. Em face de uma relação de interdependência e indivisibilidade, os direitos humanos conectam-se entre si. Não existe uma sobreposição, nem uma prevalência de um direito fundamental sobre outro. Desse modo, a doutrina aduz que a melhor denominação empregada é dimensões de direitos humanos. Quando falamos em dimensões, por outro lado, verificamos não uma sobreposição, mas a interdependência e a indivisibilidade exigidas. Dessa forma, quando do surgimento de uma segunda dimensão, ela não faz com que a primeira deixe de existir. Muito pelo contrário, ela emprega elementos da anterior para a sua composição e existência, fazendo surgir novos direitos. Na mesma toada, podemos verificar que, quando do surgimento de uma terceira dimensão dos direitos humanos, os direitos humanos de segunda dimensão e primeira dimensão continuam a existir, concedendo sua contribuição para a formação dessa nova dimensão, que trará novos direitos. E, por fim, quando falamos na quarta dimensão dos direitos humanos, ela também não faz desaparecer as dimensões anteriores, mas se utiliza de seus elementos estruturais para a sua composição, fazendo surgir a proteção de novos interesses. Levando em consideração a denominação dimensões de direitos humanos, vou empregá-las, as dimensões, em nossa exposição de hoje. Desse modo, vamos cuidar inicialmente da primeira dimensão dos direitos humanos. A primeira dimensão dos direitos humanos versa sobre as liberdades públicas. São aqueles direitos políticos básicos que surgiram com a Magna Carta,
em 1215, no território onde hoje se encontra a Inglaterra. A Magna Carta é demasiadamente importante para os direitos humanos. O seu surgimento leva em consideração um conflito entre o rei João Sem Terra e o Papa Inocêncio III, ou seja, um conflito entre a monarquia e a Igreja. A Magna Carta, inicialmente, surgiu para colocar fim à controvérsia entre esses dois poderes. No entanto, a sua relevância para os direitos humanos observa um item bastante importante. É necessário destacar que, no que é pertinente à análise da Magna Carta, ela colocou uma limitação aos poderes do rei, que só poderia agir de acordo com o que determinasse a lei. Além disso, nós verificamos na Magna Carta a garantia de propriedade e a previsão do direito de ir e vir. As liberdades públicas são muito importantes porque ali verificamos os direitos políticos básicos. A segunda dimensão dos direitos humanos, por outro lado, só foi surgir muito depois. Alguns autores afirmam que a sua origem se deu na Revolução Industrial no século XIX. Isso porque a Revolução Industrial trazia aos trabalhadores trabalho extenuante. Eles laboravam por 16, 17, 18, até 20 horas por dia, com pouco ou praticamente nenhum descanso. Os trabalhadores, então, se reuniam e realizavam movimentos para a defesa de seus direitos. A positivação desses direitos de segunda dimensão, no entanto, só foi acontecer no século XX, com as constituições mexicana, de 1917, e alemã, de 1919. Tanto a Constituição mexicana quanto a alemã elevaram ao mesmo nível dos direitos fundamentais o direito do trabalho e o direito à previdência social. Também existe ali a previsão de proteção a interesses conexos à educação e à saúde. Verificamos, então, a presença da terceira dimensão dos direitos humanos, que surgiram pós Segunda Grande Guerra Mundial. Cuidam-se dos direitos de fraternidade. Também são chamados de direitos de solidariedade. São os interesses difusos e coletivos orientados para o progresso da humanidade. Assim, podemos verificar a presença do direito do meio ambiente. Podemos verificar também a presença do direito à comunicação. Não há perda de interesse em relação ao direito do consumidor. E observem que interessante, também o direito ao desenvolvimento e o direito à paz. Por fim, precisamos falar no direito fundamental que se observa na quarta dimensão dos direitos humanos. Ali encontramos os direitos dos povos. São interesses que têm por objetivo a preservação do ser humano. Assim, por exemplo, esses direitos que surgiram há aproximadamente 20 anos devem ser considerados em sua essência: biossegurança, biodireito, a proteção contra uma globalização desenfreada e também a inclusão digital. Observem que são interesses importantíssimos no que se refere à proteção dos direitos humanos. Por outro lado, temos também um segundo critério de classificação dos direitos humanos, que leva em consideração os direitos e garantias fundamentais. Nesse aspecto, temos como um primeiro item os direitos individuais e coletivos, assim como direito à vida,
direito à liberdade, o direito de dar a cada um o que lhe é devido. Em um segundo item, levando em consideração esse novo critério dos direitos e garantias fundamentais, verificamos os direitos sociais. Neles, verificamos que são aqueles interesses que estabelecem a possibilidade da presença de condições materiais mínimas que garantam a fruição dos direitos humanos, como, por exemplo, o direito à educação e o direito à saúde. Nessa mesma toada, nós vamos verificar que em um terceiro item, de acordo com esse segundo critério, observa os direitos de nacionalidade. Nacionalidade é o intrínseco vínculo político-jurídico que conecta uma pessoa ao território do Estado, capacitando a exigir a sua proteção e a cumprir os deveres inerentes ao nacional. Em um quarto item, verificamos a presença dos direitos políticos. São aqueles interesses que garantem a participação popular na vida pública do Estado. E, por fim, vamos verificar a presença dos direitos dos partidos políticos. Em apertada síntese, é o direito de associação, o direito que as pessoas têm de se reunirem, pessoas que possuem afinidades ideológicas para se organizarem e participarem da vida pública do Estado. Observem, então, que essa classificação dos direitos humanos é bastante importante, porque ela se utiliza de dois critérios: gerações, ou, como lhes disse, melhor, dimensões de direitos humanos, de um lado, e de outro lado, o segundo critério, que obedece aos direitos e garantias fundamentais. Tendo essas informações, podemos analisar as características dos direitos humanos. A primeira característica é bastante polêmica. Cuida-se da característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Tanto uma expressão quanto outra estão corretas. Tanto uma quanto outra está correta. Vamos verificar que no que é pertinente à proibição do regresso ou vedação do retrocesso, uma vez concedido, conferido um direito fundamental, não poderá o Estado retroceder, diminuindo sua proteção aos direitos humanos em relação ao estágio em que essa tutela se encontra. O conceito é bastante interessante, mas quando eu trouxer um exemplo, a cognição ficará mais clara. Aqui existe uma grande divergência entre humanistas e constitucionalistas. O exemplo que trago para vocês envolve a pena de morte. Como vocês sabem, a pena de morte é vedada no Brasil, sendo possível apenas no caso de guerra declarada, na forma do artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Por se cuidar de cláusula pétrea, sabemos que é impossível a alteração do dispositivo constitucional na atual Carta Magna. No entanto, todavia, contudo, entre mentes, aliás, mas, o que acontece se tivermos uma nova Constituição? Sob esse aspecto, os constitucionalistas afirmam que o poder constituinte originário é ilimitado. Dessa forma, a pena de morte poderia ser estabelecida. No entanto, para os humanistas, uma nova Constituição não pode estabelecer a pena de morte como regra, porque feriria, de forma intensa, a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso dos direitos humanos. Uma nova Constituição não poderá estabelecer a pena de morte como regra, mesmo porque o legislador constitucional originário tem limites, dentre eles a obediência característica dos direitos humanos, da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. O mesmo acontece quando falamos da diminuição da maioridade penal. Sempre quando há um crime de enorme repercussão nacional,
Um legislador aparece na TV afirmando ser possível diminuir a maioridade penal e que lutará no Congresso para a defesa dos interesses da sociedade. No entanto, podemos verificar que isso não é possível, pois viola de forma patente a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Uma vez conferido, concedido um direito fundamental, o Estado não pode retroceder, diminuir a sua proteção em relação ao estágio em que essa tutela efetivamente se encontra. A segunda característica dos direitos humanos envolve a imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser atingidos pelo lapso temporal. No entanto, sabemos que a Constituição Federal traz consigo um rol de imprescritibilidades. Dentre eles, o crime de racismo. Sabemos também que esse rol é apenas exemplificativo. Não é um rol taxativo. Dessa forma, podem ser incluídos outros delitos imprescritíveis, desde que a finalidade seja a proteção dos direitos humanos. Assim, por exemplo, é possível a inclusão de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e de agressão internacional, que estão presentes no Decreto 4388 de 2002, o Estatuto de Roma, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. A terceira característica que quero salientar para vocês é a característica da irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Não podem ser abdicados, não podem ser abjurados. Qualquer manifestação de vontade nesse sentido é nula de pleno direito. Assim, por exemplo, a vida é irrenunciável, não pode ser abdicada, não pode ser abjurada e qualquer manifestação de vontade nesse sentido é nula de pleno direito. Imaginemos em um exemplo que meu pai tenha cometido um crime em período de guerra, cuja pena é de morte. E eu afirmo para ele: meu pai, tenho tanto amor por você que serei executado em seu lugar. Vou inclusive firmar em cartório essa minha intenção. Amigos, existe alguma validade nessa manifestação de vontade? Nenhuma. Porque o direito à vida, assim como os demais direitos humanos, é irrenunciável. A quarta característica que vamos cuidar versa sobre a inalienabilidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são inalienáveis, são intransferíveis, mesmo com a anuência de seu titular. Mais uma vez, qualquer manifestação de vontade nesse sentido é nula de pleno direito, não tem nenhuma validade. Vou lhes trazer um exemplo. Vamos imaginar agora que a minha mãe tenha cometido crime de roubo. Ela foi encontrada, a arma que ela empregou no crime também, devidamente identificada, foi julgada e condenada. Eu afirmo: mãe, tenho tanto amor nesse coração pela senhora que vou cumprir a pena em seu lugar. Vou inclusive firmar em cartório, manifestando a minha vontade expressamente. Amigos, mais uma vez, vamos verificar que essa manifestação de vontade não tem nenhum valor jurídico, pois os direitos humanos não podem ser transferidos. Você pode então perguntar: mas professor Malheiro, qual é a diferença entre irrenunciabilidade de um lado e inalienabilidade de outro? Parecem as mesmas características. Mas não, são características completamente diferentes. Quando falamos em irrenunciabilidade, temos direitos que, se eventualmente forem colocados à disposição, vão ser perdidos.
A vida, se colocada à disposição, se perde. Por outro lado, quando falamos em inalienabilidade, temos direitos que, se colocados à disposição, serão apenas restritos. Verificaram o exemplo que eu trouxe acerca da liberdade? Ela foi apenas restringida se efetivamente fosse possível alienar tal direito. A quinta característica que deve ser salientada é a inviolabilidade dos direitos humanos. Os direitos humanos não podem ser violados. Nenhuma pessoa pode empreender ofensa legítima contra os direitos humanos. Desse modo, por exemplo, o legislador não pode criar normas jurídicas que venham a atingir os direitos humanos. Afinal, essa regra jurídica pode existir, pode até entrar em vigor, mas apesar de ter entrado em vigor, não terá nenhuma validade. Sendo os direitos humanos invioláveis, qualquer atingimento desses interesses exige a efetiva atuação do Estado. Como nós sabemos, o Estado não deve apenas e tão somente reconhecer os direitos humanos. É o seu dever empregar medidas efetivas para a sua aplicação. Verificamos, portanto, importantes características dos direitos humanos: a proibição do regresso ou vedação do retrocesso, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a inviolabilidade dos direitos humanos. A composição dessas características é bastante relevante, porque traz corpo aos direitos humanos, o que garante efetivamente a defesa dos interesses que são conexos. Desse modo, meus amigos, podemos encerrar este bloco e caminhar para o Pergunte ao Professor. Agora, vamos ao segundo bloco. Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Vamos à primeira pergunta. Professor, o que significa a efetividade dos direitos humanos? A efetividade dos direitos humanos significa que não basta o singelo reconhecimento dos direitos humanos pelo Estado. É necessário que ele empregue medidas efetivas para a aplicação dos direitos humanos. Desse modo, meus amigos, deveremos analisar os direitos humanos com bastante atenção, porque, não raro, o Brasil confere tutela a interesses dessa natureza, ainda que tais interesses não se encontrem previstos na Constituição Federal. Isso acontece porque o Brasil ratifica tratados internacionais de direitos humanos, levando em consideração a defesa dos interesses da pessoa. Desse modo, nada impede que o Brasil venha reconhecer um direito que ainda não esteja presente na própria Constituição Federal, desde que a intenção, o objetivo, seja a tutela dos direitos humanos. Nessa toada, é importante destacar que o Brasil leva em consideração a efetividade dos direitos humanos, empregando medidas efetivas para a sua aplicação. É certo que o direito, como já aprendemos lá na graduação, é a ciência do dever ser. Nem sempre é, mas é importante destacar que, quando o Estado não conseguir oferecer uma proteção aos direitos humanos, existe uma forma de analisar tais direitos e de alcançar a sua tutela. Vamos agora para a segunda questão. Professor, por que os direitos humanos são universais? Os direitos humanos são universais porque eles se ramificam para atingir
todas as pessoas, independentemente de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Desse modo, em qualquer tempo e lugar, os direitos humanos devem ser considerados. No entanto, é importante salientar que quando cuidamos de interesses que são conexos ao ser humano, sempre prevalecem aqueles que são mais benéficos a eles. Desse modo, nada impede que o direito interno venha criar regras de proteção aos direitos humanos que sejam mais benéficas em relação a um tratado internacional anteriormente assinado e ratificado pelo Estado. Eu falo para vocês que os direitos fundamentais prevalecem enquanto alcançam o ser humano em sua plenitude. Se eventualmente outros direitos forem criados visando essa tutela, eles é que deverão prevalecer. Isso, insisto, não importa em qual lugar, não importa em que tempo. Nesse sentido, a universalidade dos direitos humanos também se mostra como uma característica importante que deve ser analisada. Vamos agora para a nossa terceira questão. Professor, quando surgiu o movimento de internacionalização dos direitos humanos? Essa pergunta é muito importante. Quando cuidamos do movimento de internacionalização dos direitos humanos, é importante destacar o processo histórico de sua evolução. Assim sendo, nós vamos verificar que os direitos humanos, para alguns autores, surgiu lá na antiguidade. Diplomas foram criados para a proteção dos direitos humanos, pois inicialmente não havia nenhum e cada pessoa defendia os seus interesses da forma que melhor lhe aprouvesse. Com o surgimento do Código de Hammurabi, as leis de Ur-Namur, o Código de Lipiztar, a Lei das 12 Tábuas e outras regras, falou-se acerca do surgimento dos direitos humanos. Por outro lado, também é importante destacar que a proteção dos direitos humanos ganhou vulto na Idade Média, que apesar de ser considerada como um período obscuro da história, trouxe uma maior proteção aos direitos humanos. Por exemplo, citei para vocês na nossa exposição a questão inerente à Magna Carta. Mas na Idade Moderna, também verificamos a proteção dos direitos humanos. Lá, na Idade Moderna, foi elaborada a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia. Sabemos que um diploma amplamente baseado na Revolução Americana. Na Idade Contemporânea, essa proteção ganhou ainda mais relevância. Verificamos a presença da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E também o surgimento dos direitos humanos de segunda dimensão no século XIX e sua positivação nas constituições mexicana e alemã, respectivamente 1917 e 1919, em pleno século XX. No entanto, sabemos que o surgimento da Segunda Grande Guerra Mundial foi bastante nocivo à defesa dos direitos humanos. Isso porque se fala em mais de 45 milhões de mortos. Existem autores que mencionam mais de 60 milhões de mortos. De qualquer forma, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, podemos falar efetivamente em um movimento de internacionalização dos direitos humanos. Isso ocorreu por uma razão bastante simples. Inúmeros tratados internacionais de tutela dos direitos humanos foram criados. Ademais, destaca um importante instrumento para a defesa desses interesses:
a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Com 30 artigos, essa declaração ganha destaque na defesa dos direitos humanos. Assim, nós encontramos nela, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os interesses de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Desse modo, posso lhes afirmar de forma bastante clara, inequívoca e de maneira a não deixar margem a dúvidas que o movimento de internacionalização dos direitos humanos surgiu a partir do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, com a criação de inúmeros tratados internacionais para a defesa desses interesses. Vamos agora para a nossa quarta questão. Professor, os direitos humanos de segunda dimensão têm aplicação prática no sistema jurídico brasileiro? Sim, os direitos humanos de segunda dimensão detêm aplicação prática no sistema jurídico brasileiro. É importante lembrar, dentro do rol de tais interesses, os direitos humanos referentes à saúde e à educação. Vamos analisar que, em face da efetividade dos direitos humanos, o Estado vai reconhecer esses direitos, mas não apenas fazê-lo, também conferirá a aplicação de medidas efetivas. Nessa toada, como lhes falei em outro momento, o direito é uma ciência do dever ser, mas nem sempre é. Imaginem, portanto, uma hipótese em que o Estado não garanta o direito fundamental à saúde. O que deve fazer o indivíduo? Vou trazer um exemplo. Vamos imaginar que o professor Emerson Malheiro precise de um tratamento emergencial em um hospital público. No entanto, não há vaga para o professor Emerson Malheiro. O que eu posso fazer? Vou cruzar os braços e esperar a morte chegar? Não, não vou fazê-lo. É importante destacar para vocês que quando cuidamos de direitos humanos, no plano interno, existe a previsão do princípio da dignidade da pessoa humana. Como vocês sabem, o princípio da dignidade da pessoa humana é o parâmetro exegético do ordenamento jurídico brasileiro. Explico melhor. Quando falamos em princípio da dignidade da pessoa humana, temos um fundamento da República Federativa do Brasil que está presente no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Desse modo, é necessário destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana tem aplicação prática. Verifica-se a sua presença e, portanto, o emprego da defesa de seus interesses no piso vital mínimo. O piso vital mínimo se encontra em diversos pontos da Constituição Federal e também do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, em normas infraconstitucionais. Mas podemos verificar a sua presença exemplificadamente no artigo 6º da Carta Magna, que cuida dos direitos sociais e traz, dentre eles, o direito à saúde e o direito à educação. Afirmo para vocês que a Constituição Federal trabalha com o regime ordinário dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos humanos estão previstos, cabendo ao Estado empregar medidas efetivas para garantir a sua defesa. No entanto, se o Estado silenciar, se o Estado não conseguir realizar a proteção desses interesses, o indivíduo, diante de um sistema repressivo, poderá empregar remédios constitucionais
para a defesa de seus direitos. Dentro do exemplo que eu trouxe para vocês, não vou cruzar os braços e esperar a morte chegar. Eu tenho à minha disposição o mandado de segurança. O mandado de segurança vai me garantir aquele tratamento necessário para a minha sobrevivência. Desse modo, amigos, observem que o direito fundamental de segunda dimensão, saúde, está protegido e tem aplicação prática no sistema jurídico brasileiro. Com a educação não é diferente, assim como nos demais direitos humanos de segunda dimensão. A aplicação prática é evidente, não obstante, muitas vezes não seja enxergada por um grande número de pessoas. Por isso, conhecer os seus direitos e, é claro, também os seus deveres é algo extremamente relevante para a garantia dos direitos humanos. Vamos agora à nossa quinta e última questão. Professor, por que o direito do consumidor faz parte do rol de direitos humanos de terceira dimensão? O direito do consumidor faz parte do rol dos direitos humanos de terceira dimensão. O motivo é bastante simples. Quando falamos em direito do consumidor, temos um interesse conexo a valores. E os valores se constituem como uma chave de proteção dos direitos humanos de terceira dimensão. Verificaram, por exemplo, quando falei anteriormente acerca dos direitos de comunicação, o direito à paz e o direito ao desenvolvimento? Todos esses são interesses conexos a valores. Desse modo, assim como temos a pirâmide normativa de Hans Kelsen, cuja exposição se mostrou clara no artigo 59 da Constituição Federal, que aponta a Carta Magna no topo dessa pirâmide e na base as resoluções e as portarias, com uma hierarquia entre as normas no plano interno, no cenário dos direitos humanos também existe uma pirâmide, mas agora normativa. Essa pirâmide normativa estabelece uma escala de valores no que é pertinente à proteção desses interesses. O direito do consumidor lida com valores e, desse modo, por cuidar de valores, se encontra no rol dos direitos humanos de terceira dimensão. É justamente por esse motivo que não cabe falarmos em gerações de direitos humanos. Afinal, se cuidam de valores, jamais poderão ser eles sobrepostos. A sobreposição anula um direito anteriormente conquistado. O direito do consumidor mostra a sua face principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Ali é que se começou a analisar detidamente acerca de interesses que cuidam das relações de consumo. Ora, verifiquem, por exemplo, a presença de uma propaganda abusiva. Ela cuida efetivamente de interesses do consumidor. E sabemos que não é necessário identificar qual consumidor foi efetivamente atingido com a propaganda, com a publicidade abusiva. A potencialidade de dano já se mostra suficiente para que os direitos humanos sejam acionados. Assim sendo, o direito do consumidor faz parte do rol dos direitos humanos. É importante destacar algo que poucas pessoas conseguem enxergar. Se o direito do consumidor faz parte do rol dos direitos humanos, isso significa dizer
que, quando incorporados tais interesses no ordenamento jurídico interno brasileiro, eles se tornam direitos fundamentais e, portanto, são cláusulas pétreas. Sim, porque quando falamos em direitos humanos, temos três expressões que orientam o seu conceito. Direitos do homem, quando temos interesses conexos ao direito natural, direito à vida, direito à liberdade, direito de dar a cada um o que lhe é devido. Interesses que são conexos à expressão direitos humanos, quando verificamos aqueles interesses conexos ao direito natural devidamente positivados em tratados e convenções internacionais. E, por fim, quando tais tratados e convenções internacionais são incorporados no ordenamento jurídico do Estado, são direitos fundamentais. E todos nós sabemos, os direitos fundamentais no direito interno constituem-se como cláusulas pétreas. Por cuidar de valores, o direito do consumidor traz regras que não podem ser alteradas quando maculam, atingem esses valores da pessoa humana. Desse modo, concluímos que, de forma efetiva, a sua composição não só integra o rol dos direitos humanos, como está presente na terceira dimensão. Vamos agora para o próximo bloco, que cuida do X da questão, em que duas perguntas retiradas de concursos públicos serão examinadas delineadamente para a sua cognição sobre o tema. Vamos agora para o X da questão. Mas antes, trago para vocês o nosso e-mail, em que você poderá fazer críticas, sugestões ou ainda enviar perguntas. provafinal@exapar.com. Elas serão muito bem-vindas. Agora, vamos analisar a primeira questão. DPE, Piauí, Defensor Público, CESP 2009. Os direitos fundamentais possuem determinadas características que foram objeto de detalhado estudo da doutrina nacional e internacional. A respeito dessas características, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da universalidade impede que determinados valores sejam protegidos em documentos internacionais dirigidos a todos os países. Letra B. A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato de que estes se vinculam ao gênero humano. Letra C. É característica marcante o fato de os direitos fundamentais serem absolutos, no sentido de que eles devem sempre prevalecer, independentemente da existência de outros direitos, segundo a máxima do tudo ou nada. D. A imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso do tempo. Letra E. A inviolabilidade evita o desrespeito dos direitos fundamentais por autoridades públicas. Entretanto, permite o desrespeito por particulares. Podemos verificar que a questão versa especificamente sobre as características dos direitos humanos. Em virtude do que foi visto aqui, podemos analisar cada uma das alternativas. Comecemos com a letra A. O princípio da universalidade impede que determinados valores sejam protegidos por documentos internacionais dirigidos a todos os países. A alternativa se mostra como errada. Isso acontece por uma razão bastante simples. Afirmei para vocês que
A universalidade leva em consideração uma característica que observa a ramificação dos direitos humanos, que atingem todas as pessoas, independentemente de tempo e lugar. Desse modo, os tratados internacionais podem cuidar do assunto, atingindo um grande número de estados que assinaram esses tratados internacionais e ratificaram no plano interno. Alternativa B. A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato de que estes se vinculam ao gênero humano. Meus amigos, muito pelo contrário, a irrenunciabilidade denuncia de forma clara que essa característica é inerente aos direitos humanos. Isso acontece, meus amigos, porque verificamos direitos que não podem ser abdicados, não podem ser abjurados. Se analisarem detidamente o que falei durante a exposição, verificarão que trouxe como exemplo o direito à vida, que jamais pode ser afastado, tendo, portanto, vínculo direto ao gênero humano. Verifiquemos a alternativa C. É característica marcante o fato de os direitos fundamentais serem absolutos, no sentido de que eles devem sempre prevalecer, independentemente da existência de outros direitos, segundo a máxima do tudo ou nada. Essa alternativa também está errada. Afinal, os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas sempre em conjunto com outros direitos. Nesse sentido, a interdependência dos direitos humanos traz como consequência o alcance de seus objetivos. Analisemos agora a alternativa D. A imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso do tempo. Como verificamos, meus amigos, os direitos humanos são imprescritíveis. Isso significa dizer que eles não podem ser atingidos pelo decurso temporal. Desse modo, a alternativa D se mostra como certa resposta. Independentemente da sua previsão no direito interno ou mesmo no cenário internacional, eles são efetivamente imprescritíveis. Por fim, vamos analisar a alternativa E. A inviolabilidade evita o desrespeito dos direitos fundamentais por autoridades públicas. Entretanto, permite o desrespeito por particulares. Nessa alternativa, que está errada, verificamos que, em parte, ela se mostra correta. Em face da inviolabilidade dos direitos humanos, não poderá existir o desrespeito a tais interesses pelo legislador, que é figura pública. Afinal, não poderá ele legiferar contra os direitos humanos. No entanto, também se exige o respeito desses interesses por particulares. Assim, repito, na questão número 1, a alternativa correta é a letra D de Deolinda. Vamos à nossa segunda questão. Procurador do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, 14ª Região, 2007. No estudo dos direitos humanos fundamentais, existe cisânia doutrinária em torno da utilização da expressão geração para indicar o processo de consolidação desses direitos, sendo que alguns preferem utilizar dimensão. Examine as assertivas a seguir e selecione o argumento que, efetivamente, dá suporte à doutrina que defende a necessidade de substituição de uma expressão por outra. Letra A. Os direitos humanos fundamentais são direitos naturais e, como tais, imutáveis, de maneira que o vocábulo geração
faz alusão a uma historicidade inexistente nessa modalidade de direitos. Enquanto dimensão, refere-se a aspectos relevantes de um todo, que simplesmente se destacam de acordo com o grau de desenvolvimento da sociedade. Letra B. O termo geração conduz à ideia equivocada de que os direitos humanos fundamentais se substituem ao longo do tempo, enquanto dimensão melhor reflete o processo gradativo de complementaridade, pelo qual não há alternância, mas sim expansão, cumulação e fortalecimento. Letra C. A ideia de geração leva ao entendimento de que o processo de afirmação dos direitos humanos fundamentais é linear e não comporta retrocessos, enquanto a de dimensão melhor expressa o caminho tortuoso desse processo de acordo com as relações de forças existentes nas sociedades. Letra D. O termo geração sugere uma eficácia restrita dos direitos humanos fundamentais, meramente vertical, ao passo que a dimensão indica eficácia mais ampla, também horizontal. Como vocês podem ver, a questão versa sobre as gerações, dimensões de direitos humanos. Desse modo, é importante analisarmos cada uma das alternativas para verificar quais são os erros e acertos, bem como aquela que se mostra integralmente correta. Vamos analisar a alternativa A. Os direitos humanos fundamentais são direitos naturais e, como tais, imutáveis, de maneira que o vocábulo geração faz alusão a uma historicidade inexistente nessa modalidade de direitos, enquanto dimensão refere-se a aspectos relevantes de um todo, que simplesmente se destacam de acordo com o grau de desenvolvimento da sociedade. Essa alternativa está errada, pois, quando cuidamos de direitos humanos, sabemos que o seu conceito leva em consideração três expressões: direitos do homem, interesses conexos ao direito natural, direitos humanos, quando esses interesses são positivados em tratados e convenções internacionais, e direitos fundamentais, quando tais interesses são incorporados no ordenamento jurídico do Estado. Assim sendo, os direitos humanos não configuram apenas o direito natural. Alternativa B. O termo geração conduz à ideia equivocada de que os direitos humanos fundamentais se substituem ao longo do tempo, enquanto dimensão melhor reflete o processo gradativo de complementaridade, pelo qual não há alternância, mas sim expansão, cumulação e fortalecimento. A alternativa B, de Bettina, se mostra como certa resposta. Isso acontece porque, quando cuidamos de direitos humanos, a denominação gerações de direitos humanos traz uma sobreposição inexistente acerca desses interesses, enquanto a denominação, expressão, dimensão se mostra mais correta, estabelecendo uma expansão, uma interdependência entre os direitos humanos. Analisemos a alternativa C. A ideia de geração leva ao entendimento de que o processo de afirmação dos direitos humanos fundamentais é linear e não comporta retrocessos, enquanto a de dimensão melhor expressa o caminho tortuoso desse processo, de acordo com as relações de forças existentes nas sociedades. A afirmativa C também se mostra como incorreta, pois sabemos que se fala em uma evolução dos direitos humanos, em dimensões que interagem. Analisemos a alternativa D. O termo geração sugere uma eficácia restrita dos direitos humanos fundamentais, meramente vertical, ao passo que dimensão indica eficácia mais ampla, também horizontal. Amigos, não há de se falar em hierarquia entre os direitos humanos. A questão envolvendo geração ou dimensão de direitos humanos não leva em consideração qualquer forma de hierarquia entre esses interesses.
Portanto, a alternativa D também se mostra como incorreta. Chegamos ao término de mais um programa Prova Final. Tenha convicção de que cuidamos das características e também da classificação dos direitos humanos, trazendo maior cognição sobre o tema para cada um de vocês. Desejo-lhes muito sucesso, um grande abraço, contem sempre comigo.